Olá pessoal, aqui professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos estudar o tronco de cilindro e resolver alguns exercícios. Então, o tronco de cilindro de revolução. Se cortarmos um cilindro de revolução por um plano não paralelo às bases do cilindro e que corte suas giratrizes, obtemos dois sólidos, cada um chamado de tronco de cilindro de revolução. Tá? Então aqui, ó, eu tinha um cilindro AB, a linha B', tudo isso aqui era um cilindro, e eu cortei através de um plano não paralelo às bases do cilindro, tá? Cortei esse cilindro e determinei dois sólidos. Cada um desses sólidos, o de cima e o de baixo, são chamados tronco de cilindro. Tá? O tronco de cilindro de revolução é a porção do cilindro limitada por uma de suas bases e por uma secção determinada por um plano não paralelo às bases do cilindro e que corte todas as suas gerações. Tá? Então o tronco aqui ele é limitado pela base do cilindro e por uma secção determinada por um plano não paralelo à base. Aqui em cima a mesma coisa. Tá? A base do cilindro e a secção chamam-se bases do cilindro. Então, o cilindro tem duas bases. A própria base, aliás, o tronco ele tem duas bases. A própria base do cilindro e essa secção aqui não paralela à base. Tá? E a parte do eixo do cilindro compreendida entre as bases do tronco chama-se eixo do tronco. Tá? Então, essa parte aqui, ó, que é parte do eixo do cilindro todo aqui, ó, que vai de O a O', é chamado eixo do tronco. Tá? Barbadinha. Uma das bases do tronco é um círculo, então aqui nós temos um círculo, e a outra base é uma elipse. Tá? Barbadinha de ver. ABCD é tronco de cilindro, então ABCD é um tronco de cilindro, assim como a linha B', C', D' é outro tronco de cilindro. E é o eixo do tronco, E é o eixo do tronco, esse aqui em cima também tem um eixo. Tá? G é a geratriz maior ou altura maior, nós estamos chamando então a geratriz maior ou a altura maior, nós estamos simbolizando por G, e vamos simbolizar por G' a geratriz menor ou altura menor. A geratriz menor aqui ou altura menor, é o G', barbadinha. Assim como o tronco de cima, aqui seria a geratriz menor, e aqui nós temos a geratriz maior. Volume do tronco de cilindro de revolução. Vamos agora deduzir a fórmula ou a expressão que calcula o volume do tronco de cilindro de revolução. Então, seja um cilindro de revolução de raio de base R e um tronco do cilindro determinado pelo corte de um plano não paralelo à base. Vamos considerar o tronco ABCE. Então, nós temos aqui, ó, nós temos um cilindro, o cilindro ABCD, todo um cilindro aqui, que foi cortado por um plano aqui, determinado um tronco ABC, ó, tronco A, B, C e E. Então, tem esse tronco aqui embaixo. Tá? Veja que na figura nós estamos enxergando aqui, tá, três cilindros, na verdade. Tem o cilindro maior, que é o ABCD, tem esse cilindro aqui de baixo, ó, abaixo do corte aqui da secção, que é o ABFE, tem esse cilindro aqui, e tem um cilindro aqui em cima, que é formado, que é o cilindro EFCD. Tá? Então tem esse cilindro aqui em cima. Tá? Então, o volume do tronco vai ser o volume G de G', quer dizer, o volume do cilindro com altura G', esse cilindro de baixo aqui, ó. Então, eu vou calcular o volume desse cilindro de baixo com altura G' e vou somar com a metade do volume do cilindro de altura G menos G'. O cilindro de altura G menos G' é esse cilindro aqui, ó, tá? Porque tudo isso aqui é o G, é a altura maior do tronco. Aqui o G' é a altura menor. Tá? E para esse cilindro aqui, a diferença entre G e G'. Tá? Então aqui eu tenho um cilindro de altura G menos G'. Tá? E por que eu vou pegar a metade? Porque quando eu determinei aqui a secção, essa secção divide o cilindro em duas partes iguais. Aqui abaixo da secção eu tenho uma região e acima da secção aqui outra. E as duas regiões são iguais. Tá? Então o tronco, aqui eu estou considerando um cilindro aqui abaixo da secção e metade do cilindro que envolve a secção. Então por isso que vai ser o volume do tronco, vai ser a soma do volume
do cilindro de baixo aqui com a altura G', e a metade do volume do cilindro aqui em cima, tá? Que tem altura G menos G'. Tá? Então, substituindo pela forma do cilindro que nós temos, a forma do volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Então, esse cilindro com altura G', a base aqui é um círculo de raio R, então é πr2 vezes a altura que é G'. Tá? E aquele outro ali é 1/2 vezes πr2, que é a base, né? Que o volume aqui, a base também é um círculo, e a altura é G menos G', G menos G'. Barbadinha. Tá? Então, o volume do tronco, eu vou multiplicar 1/2 πr2 pelos 2 aqui de dentro, fica 1/2 πr2 vezes G, menos 1/2 πr2 vezes G'. Tá? Aqui dá para colocar em evidência o πr2, ó, que aparece em todos os termos. Então, vai ficar G' mais 1/2 de G, menos 1/2 de G'. E aqui eu posso reduzir os termos. Ó. O G' com meio de G', tá? Subtraindo, G' menos 1/2 de G', fica 1/2 de G'. Então, dentro do parênteses vai ficar 1/2 de G, que eu já tenho, e G' menos 1/2 de G' é 1/2 de G'. Tá? Então, eu tenho, aqui é como se fosse G sobre 2 mais G' sobre 2. Eu posso escrever tudo no mesmo denominador. Tá? Então, o volume do tronco vai ser πr2, que multiplica o G mais G' sobre 2. Ou seja, a soma da geratriz maior com a geratriz menor dividido por 2. Tá? Mas esta soma não é nada mais do que a média aritmética entre as geratrizes. Tá? Então, eu pego a geratriz maior e menor e divido por 2, eu estou calculando a média entre elas. E essa média é justamente o eixo do tronco. Então, se eu somar a geratriz maior com a menor e dividir por 2, vai me dar o tamanho, a altura do eixo. Tá? Então, eu posso substituir tudo isso aqui pelo eixo. Tá? Então, πr2 vezes o eixo. E lembrando que o eixo é a média entre as geratrizes, a maior e a menor. Tá? Então, o volume do tronco de cilindro de revolução é igual ao produto da área da base circular e o eixo do tronco. Barbadinho. Tá? Agora vamos deduzir a área lateral do tronco de cilindro de revolução. Tá? Bom, isso aqui é uma consequência. Ó, tá? Veja que o volume do tronco de cilindro é equivalente ao volume de um cilindro de mesma base do tronco e altura igual à média aritmétrica entre a maior e a menor geratriz do tronco, isto é, o eixo do tronco. Então, eu tenho um tronco, tá? Tronco de cilindro, tá? E eu tenho um cilindro cuja altura é a média entre as geratrizes do tronco, que é o eixo. Tá? Então, a área lateral do tronco é equivalente à área lateral do cilindro de altura igual à média das geratrizes maior e menor do tronco, que é o eixo do tronco. Tá? Então, a área lateral vai ser 2πr vezes a altura. E a altura é a média, né? Média das geratrizes. Tá? Lembra que a área lateral de um cilindro é 2πr vezes h. E a altura aqui é o eixo, que é G mais G' sobre 2. Tá? Ou, né, 2πr vezes o E. Ou ainda, né, πr vezes G mais G'. Se a gente simplificar o 2 com 2 aqui, fica πr que multiplica G mais G'. Qualquer uma das expressões aqui a gente pode usar. Lembrando que o E aqui é o eixo, né, que é a média das geratrizes. Barbadinha. Então vamos fazer alguns exercícios. Número 1. Calcular a área lateral de um tronco de cilindro de revolução cujo raio de sua base circular mede 6 centímetros e as duas geratrizes opostas medem respectivamente 10 centímetros e 8 centímetros. Então eu quero a área lateral de um tronco de cilindro de revolução. O raio da base circular mede 6 e as geratrizes, as duas geratrizes opostas medem 10 e 8, que a geratriz maior mede 10 e a menor mede 8. Tá? Então, a área lateral vai ser πrg mais G'. Tá? Ou seja, π vezes o raio, que é 6, G, que é a geratriz maior, mais 8, que é a geratriz menor. Então, isso aqui vai dar π vezes 6 vezes 18, 10 mais 8 aqui. Ó. Ou seja, 108 π centímetros quadrados. Barbadinha. Exercício bem fácil. Tá? Então, a área lateral, né, se a gente multiplicar o 108 pelo π aqui, ó,
Aproximando, aqui vai dar aproximadamente 339,12 centímetros quadrados. Exercício 2. A base circular de um tronco de cilindro de revolução está inscrita em um quadrado de 10 centímetros de lado. Qual o seu volume se sua área lateral é 314 centímetros quadrados? Então veja, a base circular do tronco está inscrita dentro de um quadrado de 10 centímetros de lado. Tá? Então aqui estou olhando o cilindro de cima. Tá? Então, aliás, o tronco estou olhando de cima, então aqui eu tenho a base circular que está inscrita dentro de um quadrado de 20 centímetros de lado. Então a gente já pode ver aqui ó, que o raio mede a metade do lado do quadrado. Tá? Já podemos tirar o raio da base. Então o raio vai ser 10 centímetros. Tá? Veja que eu quero o volume. Tá? Então a área lateral é 2πre. Tá? Por que eu estou usando a área lateral? Porque é dado para nós a área lateral. Ó. A área lateral é 314 centímetros quadrados. Então, 314 é igual a 2 vezes o π, que eu estou aproximando para 3,14, vezes o raio, que é 10, e vezes o e. Então, com isso, a gente vai calcular o valor do eixo. Tá? Então, 314 é igual a 2 vezes 2, 3,14 vezes 10 dá 62,8 vezes o e. Tá? E o E, 314 dividido por 62,8, que vai dar 5 centímetros. Então, esse é o E. Tá? Então, agora, o volume do tronco é π vezes o raio ao quadrado vezes o E. Tá? Então, 3,14 vezes 10 ao quadrado vezes o E, que é 5. Isso vai dar 1.570 centímetros cúbicos. Tá? Considerando o π 3,14. Barbadinho. Exercício 13. Uma secção plana que passa pelo eixo de um tronco de cilindro é um trapézio cujas bases medem 8 cm e 20 cm e cuja altura tem 30 cm. Calcular a área lateral do tronco. Tá? Então, a secção plana que passa pelo eixo do tronco de cilindro é um trapézio. Tá? É um trapézio retângulo. Tá? As bases desse trapézio medem 8 e 20 centímetros e a altura tem 30 centímetros. Calcular a área lateral do tronco. Então, fazendo o desenho, ó, nós temos aqui o tronco, tá? E a secção plana, essa secção que está limitada aqui, ó, tá? Pelas geratrizes aqui, por esse segmento de D a C, por esse segmento de A a B. Tá? Então, eu tenho esse trapézio aqui, que está passando pelo eixo do tronco. Tá? Veja que as bases do trapézio, veja que o trapézio está virado aqui. Ó. As bases sempre são os lados paralelos. Então, uma base aqui mede 20 ó, e outra base mede 8. E a altura é 30. A altura é esse segmento aqui, ó, a altura do trapézio. É o segmento que une as bases, formando 90 graus com as bases. Tá? Então, o G vale 20, o G' mede 8. Tá? E E vai ser 20 mais 8 sobre 2, ou seja, 28 sobre 2, 14 centímetros. Então, já temos o E. Tá? Veja que é para calcular a área lateral. Tá? Veja que aqui, ó, a altura aqui mede 30 centímetros. Tá? Essa altura aqui. Então, a área lateral é 2πr vezes o E. Como essa altura aqui mede 30 centímetros, nós vamos pegar a metade, que é 15 centímetros. Então, o R mede 15 centímetros. Então, a área lateral é 2 vezes π, vezes o raio, que é 15, e vezes o E, que é 14. Então, isso vai dar 420 π centímetros quadrados, ou aproximadamente 1.318,8 centímetros quadrados. Barbadinho. 4. Calcular a área lateral de um tronco de cilindro de revolução cuja área da base circular é 100 π centímetros quadrados e cujo eixo é igual ao diâmetro desta base. Então veja, para calcular a área lateral de um tronco de cilindro de revolução, a área da base circular é 100 π centímetro quadrado e o eixo é igual ao diâmetro da base. Então, a área da base é πr ao quadrado. Tá? Então, a área da base eu tenho, então daqui eu já vou tirar o raio dela. 100π é igual a πr2, vai simplificar o π ali, né? Simplifica, dá 100π dividido por π. Tá? Então, R2 é igual a 100 e R é igual a 10 centímetros. Barbadinha. E o E é igual ao diâmetro.
Tá? Veja, o eixo é igual ao diâmetro da base. Como o raio é 10, o diâmetro vai ser 20. Então o E também mede 20. Logo, a área lateral é 2πRE. 2 vezes π vezes o raio, que é 10, e vezes o E, que é 20. Isso vai dar 400 centímetros quadrados. Ou aproximando aqui com o valor do π, 1.256 centímetros quadrados aproximadamente. Barbadinha. Exercício 5. Um tronco de cilindro de revolução possui 702 π centímetros cúbicos de volume e duas de suas geratrizes opostas medem respectivamente 10 centímetros e 56 centímetros. Calcule o raio da base circular. Então, veja, é dado para nós, tá, o volume, tá, do tronco, 702 π centímetros cúbicos, e as geratrizes, a maior e a menor. É para calcular o raio da base circular. Então, o volume do tronco 702 π, né? O E é a média das bases, aqui, ó, aliás, das geratrizes, né? A geratriz maior é 100, a menor é 56, então vai dar 78, 156 dividido por 2, 78 centímetros. Tá? Então, o volume do tronco é π vezes r ao quadrado vezes o E. Então, substituindo, ó, volume do tronco 702 π igual a π, que multiplica o raio ao quadrado, vezes o E, que é 78. Com isso, nós vamos achar o raio aqui. Tá? Raio ao quadrado é 702 π dividido por 78π. Tá? Então, o raio é igual a 9. Simplifica o π, 702 dividido por 78 vai dar 9. E raio é 3 centímetros. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like, o seu comentário e divulga para os colegas as nossas aulas.